E aí, rapaziada, beleza? Seguindo aquela ideia de passar alguns ensinamentos de finais, tá? E a sequência dos mates. Vou tentar falar agora do mate de dois bispos, tá? Que é um mate que é bem legalzinho de você saber, tá? Não é tão difícil depois que você pega a ideia, apesar de raro de acontecer. Quando acontecer, você saber é bem bom, né? Então vamos lá. Qual que é a ideia desse mate, né? Antes de você ir pensando em lances, é legal você entender onde você quer que o rei dele esteja para você dar o mate, que aí os lances vêm vindo com mais sentido, tá? Para esse mate, a gente quer que o rei dele esteja em algum dos cantos. Então imagina que o rei dele aqui estaria em H8, nosso rei em E7, em F7 ou F8, nosso bispo, claro, controlando essa diagonal, e nosso bispo escuro controlando essa diagonal, né? Com o rei aqui, o nosso, e o rei dele aqui. Isso seria mate, tá certo? Então, para chegar nessa posição... Opa, deixa eu tentar ver a câmera aqui. Desfocou um pouco a câmera, voltou, né? Para chegar nessa posição, a gente vai precisar usar rei primeiro, para chegar perto do rei dele, né? Claro, a gente vai usar todas as peças, mas com certeza a gente precisa também usar o rei. Então, como o nosso rei está bem distante, vamos começar trazendo o nosso rei, tá? Depois que o nosso rei chegar perto, a gente vai usando os bispos para restringir o rei dele e possivelmente fazer lances de espera. Então, rei E2, rei E3. Beleza, trouxe meu rei, tá, já é um primeiro passo. Agora a gente vai usando os bispos para tentar restringir o rei dele. E uma configuração legal é você tentar deixar os seus bispos aqui em D4 e E4 é um exemplo, mas no geral no centro. Por que no centro eles coladinhos assim? Porque eles controlam todas essas casas e fazem um paredão que não deixa o rei sair de certas casas. E aí, com isso você faz o quê? Você pode ir levando o seu rei. Aqui já você pode também levar seu rei, mas você pode continuar restringindo o rei dele. Os bispos vão dando sempre assim coladinhos, sabe? Um do ladinho do outro, que vão fazendo essa restrição aqui, tá certo? Fez a restrição, vai fazer o quê? Vai levar o seu rei, tá certo? Então, joga rei aqui em G4 e de novo vai fazendo a restrição. Aqui, chegamos numa posição na qual o rei dele não pode se mexer, basicamente. Não só tem duas casas, então a gente vai levar o nosso rei. Chegou nessa posição que o rei dele só tem duas casas, seus bispos controlando ele aqui. Você está pronto para levar o rei dele para o canto, tá? E o canto que você quer levar é o canto que o seu rei está mais próximo. Nesse caso, a gente quer que o rei dele venha para F8 e depois G8. Como que a gente faz isso? Qualquer lance que a gente fizer, ele vai vir para F8. Claro, desde que a gente não tire esse bispo daqui. E depois desse lance, a gente precisa controlar a casa de 8. Então lembra que eu falei, os bispos podem servir para fazer lances de espera. Então nesse caso, se você quiser pensar em uma maneira de fazer um lance de espera e depois controlar a casa de 8, vale a pena. Mas uma das ideias é você jogar um lance de espera com esse bispo. E depois que vem para F8, você joga bispo D7. Beleza? Bem legal. Cuidado para não afogar, tá? Jogar um bispo G7 aqui e afogar o rei dele. Mas aqui, de novo, a gente quer jogar o rei dele pro canto. E para fazer isso, só tem um lance que não deixa ele voltar, que é o lance bispo E7. Tá certo? Legal. Pô, bem legal, né? Então, aqui qual que é a ideia? Assim como você pode dar o mate em F7 e F8, você pode dar o mate em G6. Em G6 é H6. Como você vai fazer isso? Imagina que esse rei estivesse aqui agora, em G8. Você jogaria bispo E6 e depois que ele vem pra cá você joga bispo F6 mate. Tá certo? Mas ele não tá em G8. Então, de novo, você usa seus bispos para fazer um lance de espera. Você joga bispo A4 e depois de rei G8, bispo B3, bispo F6 é mate, beleza? Então, recapitulando. Você vai levar seu rei. Levou seu rei, você vai tentar jogar os seus bispos pro centro. Assim, ó, deixar eles grudadinhos no centro
e usando o seu rei e eles para restringir o rei dele. Se possível, você vai fazendo lances de bispo para restringir o rei dele. Se não der, você vai levando o seu rei, tá certo? Você vai levando o seu rei. Seu objetivo é chegar nessa posição aqui, na qual o rei dele só tem duas casas para ir, tá certo? Chegando nessa posição, você vai levar o rei dele para o canto que o seu rei está. Para isso, você vai fazendo lances de espera com o bispo e lances de restrição com eles também. Então aqui você vai restringindo, que eventualmente ele vai, né, aqui rei F6, né? Se ele viesse aqui rei bispo C6. Em algum momento, você vai chegar com o rei dele na casa que você quer, que é a casa de H8, beleza, rapaziada? Então aqui você pode simplesmente fazer um lance como esse, ou bispo F3, só um exemplo. E depois de um lance como esse, ele é forçado a vir para H8, tá? E estando em H8, é bem lógico. Você vai querer deixar ele com duas casas só também para ir. Então, por exemplo, rei G6. E aqui vocês veem que ele tem duas casas só para ir. E se ele estiver na casa possibilitando o seu cheque, você já dá o cheque e depois mate, tá certo? Senão você faz um lance de espera e aí o mate. Beleza, então é isso. Quem ficou aqui, brigadão. Aceito sugestões de próximos vídeos que ajudam bastante, tá? E se por acaso você quiser entrar no nosso Discord, que tá em desenvolvimento ainda, né? Mas eu tô tentando trazer umas ideias bem legais pra gente poder jogar nosso querido xadrez, poder interagir. Então, se você quiser entrar no nosso Discord, eu vou deixar o link aí na descrição. Mas é isso. E até a próxima. Valeu!